Olá, é um prazer falar com você mais uma vez. Nós estamos aqui desejosos em ajudar você a que você vença. E eu quero começar a nossa conversa hoje respondendo algumas colocações que foram feitas. Essa é muito interessante. Eu vou dispensar o nome das pessoas por uma questão meramente de evitar quaisquer dificuldades. E a pergunta é a seguinte: eu tenho um problema muito sério, não consigo falar em público. O que eu devo fazer? Olha só, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é tirar da sua cabeça uma afirmação ou uma negação. Por exemplo, Henry Ford diz: se você disser que pode ou se você disser que não pode, em ambos os casos você terá razão. O que é que ele quis dizer? Eu não posso fazer isso, então pode acreditar, você não vai poder fazer isso. Mas no momento em que você diz, eu vou fazer, aí o que acontece? As portas das possibilidades se abrem para você. Eu imagino que nós estamos chegando a 200 vídeos justamente dizendo para as pessoas o que elas devem fazer para alcançar o sucesso. Qual o grande problema que nós visualizamos no cômputo geral? É que as pessoas assistem um vídeo, 2, 3 minutos, e acham que aquilo já está consumado. Entende? Não. Cada vídeo que nós apresentamos aqui, você tem que assistir 1, 2, 10, 100 vezes e praticar. Não obstante tudo isso, escrever. Ora, se eu quero superar esse desafio, eu tenho que pagar o preço. Eu ontem conversava com um médico amigo meu e ele dizia assim: Orlando, como foi que você começou a desenvolver a comunicação? Com humildade. A palavra certa é essa, humildade. Então, eu procurei olhar no Brasil quem eram os grandes comunicadores. Vamos lembrar um? Cid Moreira. Então, eu não tinha a voz do Cid Moreira. Na verdade, eu desaconselho que alguém imite a voz de alguém, um cover. Não, mas você pode aprender as técnicas. Isto é, se eu vou dizer a palavra Deus, por exemplo, como Cid Moreira fala, eu posso me esforçar para dizê-la com muita propriedade. Então, isso é que está a riqueza, isso é exercício. Outra coisa muito importante, muitas pessoas não querem falar em público, seja uma reunião em família, seja na empresa, seja numa congregação, aonde for. Ora, aquelas pessoas que rejeitam essas oportunidades, elas próprias estão se demitindo da comunicação. Então, uma maneira simples de fazer é aceitar convites. Ora, todos nós temos um nervoso. Todos nós temos a inibição. Quer que eu confesse uma coisa? Eu vou fazer uma gravação hoje, eu fico tenso com o que eu vou fazer. Entendeu? Por que a gente fica tenso? Porque a gente tem responsabilidade, nós temos compromisso, nós temos um desejo que você alcance o sucesso, nós queremos levar para você uma ideia diferente. Então tudo isso gera em nós um embaraço. Agora, o que a gente aprende com a técnica? Que tudo isso pode ser superado, suplantado. É isso que eu quero dizer a você. Não se conforme com o eu que você tem. Se conforme em acreditar que esse eu está em constante metanoia, em constante metamorfose, em constante transformação. Então, se eu leio, a bagagem de conhecimento que eu tenho se eleva, se constitui uma grande realidade. Se eu pratico a leitura, já dou um passo gigantesco. O que é ler e o que é praticar a leitura? Ler é uma leitura silenciosa, eu suponho. Então, a leitura prática é aquela que você exercita, é aquela que você articula. Muita gente tem colocado assim: eu fiz os exercícios e fiquei com a voz cansada. Natural. Quando você vai para a academia, você faz os exercícios, você fica cansado. Entende? Amanhã, quando você voltar lá, o que vai acontecer? Você consegue fazer uma carga maior de exercícios. Também vai ficar cansado, até que você chega no seu patamar ideal. Quando você alcança esse patamar ideal, você não tem mais nenhum problema em termos de voz. Vai ter alguma lembrança em termos de conteúdo, em termos de agradar as pessoas. Então eu quero dizer para você que fez a pergunta
como resolver isso? Como resolver essa dificuldade de falar em público? É enfrentando, entende? Como é que a gente namora pela primeira vez? É namorando. Como é que a gente casa pela primeira vez? É casando. O que motiva a gente faz com que a gente tome a iniciativa de realizar o processo. Então, a você que está me assistindo, eu quero lhe convidar e faço com humildade para que você assista todas as nossas aulas anteriores. As aulas, elas prepararão você para o sucesso. Se você assim praticar, entende? Muita gente quer jogar bola, mas não quer treinar, não sabe nem pegar na bola, como é que vai jogar bola? Mas todo mundo aprende, é isso que a gente tem que entender. Quando você vê uma pessoa falando e falando bem, qual é a primeira compreensão que você tem? Se essa pessoa conseguiu, eu também consigo, porque ela não tem nada mais do que eu. Ela é de carne, é de osso, ela tem um cérebro, eu tenho também. Então, se ela conseguiu, eu posso conseguir. Esse é o segredo. Então, tira as frases negativas do eu não posso, do eu não consigo, entende? Porque se você assim o disser, assim será. Mas diga, eu vou conseguir, vai dar certo. Então, esse conseguir vai dar certo não é um mero mantra, não é uma mera colocação verbal, não é uma jogada de marketing. É, eu vou conseguir, eu vou alcançar, mas aí eu compro tênis, eu vou para uma academia ou escolho um lugar para caminhar e me levanto cedinho e começo a minha jornada. Só falar não adianta. Você tem que agregar a prática ao seu discurso. Existe um pensador bíblico chamado Tiago que ele diz assim: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Eu acredito que isso é fundamental. Se nós sairmos desse cenário de meros ouvintes, entende? Nós vamos partir para a prática constante. É isso que eu quero que você acredite. Você pode fazer aquilo que qualquer um pôde fazer e poderá fazer mais ainda. Essa frase é minha? É não. O próprio Cristo, ele disse lá em João 14:12, vocês ficaram admirados com aquilo que eu fiz? Cristo era um excelente orador, fez milagres, maravilhas, prodígios, sinais. Então, todo mundo ficava estupefato. E ele chegou para esse povo e disse: aquilo que eu fiz, você pode fazer e pode fazer além do que eu fiz. Pois bem, eu digo para você, o que você achar de melhor em alguém, se você resolver tomar atitude, construir um processo, você vai fazer o que aquela pessoa fez, vai fazer mais. Lembra da história? O pianista que tocava? A mocinha chegou no final da apresentação e disse: nossa, como o senhor toca bem. Ele agradeceu e ela disse: eu daria a minha vida para tocar como o senhor toca. Ele olhou para ela e disse: foi isso que eu fiz, eu dei a minha vida. Então, aquilo que você se dedicar, você vai ser o maioral. Fica com Deus, nós nos vemos e sucesso!